ter a oportunidade de vencer o jogo. No vídeo anterior, eu trouxe os melhores momentos do técnico Fábio Carille, da sua coletiva de sábado, e eu vi ali que os inscritos gostaram, muitos comentaram, né? Aquele negócio, o time jogou bem, aplausos para o time, aplausos para o técnico Fábio Carille, que ganha mais alguns dias de sobrevida no Vasco da Gama. E agora terá o Lanús da Argentina pela frente, um jogo importante, um jogo interessante, é a Copa Sul-Americana. O Vasco tem 4 pontos, o Lanús também tem 4 pontos, e uma vitória vascaína joga o time para cima, né, na tabela. E é bom lembrar, só um time se classifica, e o torcedor do Vasco será super importante contra o Lanús. Esses times argentinos são muito bons. E eles não tem aquele negócio, estou jogando na casa do adversário, estou com medo. Não, eles encaram. Então o Vasco vai ter que jogar com a mesma seriedade de sábado, com o mesmo empenho, para buscar uma vitória. A boa notícia é o Adson fica no banco de reservas, treinou com bola nesta segunda-feira, e a dúvida no time principal, Jair ou Paulinho. Então ele repete aquele time de sábado com o Léo Jardim, que foi um monstro naquele gol, o Paulo Henrique, o João Vitor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton. No meio-campo, o Hugo Moura. Aí a dúvida, Jair ou Paulinho, junto com o nosso querido Felipe Coutinho, que eu gosto muito, e mais o Nuno Moreira. E na frente ele deverá escalar Rayan ao lado do próprio jogador Pablo Verrete, que é o artilheiro do time e, sem dúvida, tem feito gols importantes. Compareça a São Januário para dar aquela força para o Vascão da Gama também. O jogo é amanhã, às 9h30 da noite, nesta terça-feira, em São Januário. Deixa eu trazer mais informações agora. Obrigado. Vasco joga amanhã diante do Flamengo. Pois é, semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Jogos de ida e volta. Teremos 2 partidas. Primeiro jogo amanhã, a partir das 4 da tarde, no estádio Luso Brasileiro, que pertence à Portuguesa, na Ilha do Governador. O jogo da volta, na outra terça-feira, às 3 da tarde, no mesmo local. Boa sorte ao Vasco. Amanhã à tarde, também amanhã à noite, vai enfrentar o Lanús da Argentina, Copa Sul-Americana. O jogo vale a liderança do grupo, e para o Vasco é muito importante, porque depois o Vasco vai enfrentar o Pedro Cabello da Venezuela lá, o Lanús em Buenos Aires, e faz o último jogo em São Januário diante do Melgar. Então é importante o Vasco sair para jogar 2 partidas como líder, podendo, empatar talvez um ou outro jogo. Fundamental o Vasco vencer amanhã. E o Fábio Carille já definiu o time. A mesma equipe que iniciou a partida diante do Flamengo. E é fundamental também que o Vasco possa resolver a partida de amanhã o mais rapidamente possível, porque esse time precisa de descanso. Já já eu vou te passar uma sequência muito dura, muito difícil. Se o Vasco conseguir resolver a partida no primeiro tempo, você acaba descansando, jogando. Você não precisa nem deixar o campo para descansar, né? Você diminui a intensidade e acaba descansando, faz as 5 substituições e os outros 6 jogadores descansam no campo. O Vasco vai repetir o time diante do Lanús, a equipe que iniciou contra o Flamengo, tá? Léo Jardim, o PH, João Vitor, Lucas Freitas e o Lucas Piton, Hugo Moura, Jair Coutinho, Nuno, Verrete e Rayan. Vamos falar sobre 2 jogadores importantíssimos no elenco do Vasco e que não renovaram o contrato, cada um com seu motivo. Primeiro, Léo Jardim. Ele recebeu já uma proposta para renovar o contrato com o Vasco. Atenção ao Léo Jardim. Não aceitou e fez uma contraproposta. O que é que está pegando? O Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o final desse ano. Se ele jogar
60% das partidas, e é provável que isso aconteça, é natural que isso aconteça, se ele entrar em campo 60% dos jogos que o Vasco fizer, esta renovação de contrato será automática por mais um ano. A proposta do Vasco é estender esse contrato de maneira imediata por 4 anos. E o Léo Jardim ainda não aceitou. Por que o Léo Jardim ainda não aceitou? Se ele não aceitar, vale o atual contrato. Ele vai permanecer no Vasco por mais um ano. Talvez o que esteja pegando ao Léo Jardim é o valor que o Vasco está propondo ao Léo Jardim por esses 4 anos. Fato é, contrato em vigor do Léo Jardim, tudo indica que se ele não renovar, ele terá uma extensão automática por mais um ano, finalizando no final de 2026. Ryan. Esse incomoda porque o contrato termina no final desse ano. E no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Se ele não renova o contrato, ele vai embora sem que o Vasco receba um tostão. Eu já ouvi várias vezes o Valquimar, pai do Ryan, dizendo que tem muita gratidão pelo Vasco da Gama e que a ideia é renovar. Por que não renovou? Desde o ano passado que eu ouço, tá tudo certo, é só assinar. Tá tudo certo, é só assinar. Ele vai para o Sul-América e na volta ele assina. Tá tudo certo. Ao que parece, o que está pegando é o valor da multa rescisória para propostas internacionais. O Vasco está colocando um valor muito alto e o Ryan pede um valor mais baixo para ser mais acessível a um clube europeu contratá-lo. Ao que parece, é isso que está pegando. Eu esqueci de falar da sequência do Vasco pós-partida de amanhã diante do Lanús. São 6 jogos fora de casa. Eu esqueci de falar da sequência do Vasco pós-jogo diante do Lanús. Serão 6 jogos longe de São Januário, uma sequência muito dura e o Fábio Carille terá que fazer um rodízio. Nenhum atleta aguenta tantos jogos nessa sequência. O Vasco vai pegar o Cruzeiro em Uberlândia, aí depois vai a Ponta Grossa e enfrentar o Operário. Joga em Brasília contra o Palmeiras. Vai para Venezuela enfrentar o Puerto Cabelo. Depois, Salvador para enfrentar o Vitória. Buenos Aires para enfrentar o Lanús. São 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Time grande é assim mesmo, disputa várias competições. O grande problema é que o Vasco não formou o elenco para isso. O Vasco não tem 2 times. O Vasco não tem 1 time e meio. O Vasco não está preparado para 3 competições. O Vasco vai sofrer em algumas partidas porque não há como, precisa fazer um rodízio, jogador vai ter problema, vai ter atleta se machucando, é normal, e o Vasco não tem banco de reservas para suportar essa sequência. O Papa Francisco nos deixou hoje pela manhã, aos 88 anos, e no dia 20 de setembro de 2023, ele recebeu uma camisa do Vasco das mãos do deputado federal, o Aliel Machado, que é do Paraná, de Ponta Grossa, cidade do Operário, né? Adversário do Vasco na Copa do Brasil. Sobre São Januário, completando hoje 98 anos, um estádio cheio de história, um orgulho da torcida do Vasco, porque a gente conhece torcida que grita na arquibancada, torcida que faz festa, torcida que joga pó de arroz, torcida que canta muito, torcida que canta pouco, torcida de teatro. Tem várias torcidas espalhadas pelo Brasil, mas apenas uma torcida construiu o próprio estádio para o clube. Só uma. Você sabe qual, né? Do Al-Ettifaq. O Vasco da Gama se movimenta nos bastidores do mercado da bola e fez uma proposta oficial para contar com o atacante Vitinho, atualmente no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. A diretoria cruzmaltina busca reforçar o elenco para a sequência da temporada e vê no jogador uma peça importante para dar mais criatividade e velocidade ao setor ofensivo. Vitinho, de 30 anos, tem passagem marcante pelo Flamengo e também atuou pelo Internacional antes de se transferir para o futebol saudita em 2022. No Al-Ettifaq,
O atacante alternou entre boas atuações e momentos de menor destaque, mas continua sendo um nome de peso e com experiência internacional. A negociação, no entanto, não deve ser simples. Vitinho tem contrato vigente com o clube saudita até o meio de 2026, e os árabes não devem liberar o jogador facilmente. O Vasco tenta costurar um acordo por empréstimo com opção de compra, e as próximas semanas devem ser decisivas para o desfecho da negociação. Caso o acordo se concretize, Vitinho será o segundo reforço do clube na janela de transferências do meio do ano. A expectativa é que novas atualizações surjam nos próximos dias.